Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar sobre este último fim de semana, nessas duas partidas que o Hansi Flick fez no comando da seleção alemã, né? Ele que agora é o novo treinador, depois do anúncio de saída do Joachim Löw no fim da Eurocopa. Essas foram as duas primeiras partidas da Alemanha sob o comando do Hansi Flick e já deu para tirar mais ou menos o que esperar desse time e as diferenças entre ele e a equipe do Löw. Bom, acho que antes de tudo, né, a gente tem que passar por essas partidas. A primeira delas foi um confronto entre a Alemanha e Liechtenstein, onde a Alemanha venceu por 2-0, né? Tava ali com muitas peças importantes e nessa partida deu pra gente perceber bastante a importância do Gosens para essa seleção alemã. Ele é um ala esquerdo, mas que ataca muito bem, defende muito bem, ajuda na criação, finaliza se precisar, ele chega dentro da área, cabeceia. O cara é completo, ele ajuda em tudo essa seleção, e a grande diferença, né, que deu para perceber é que, diferentemente da seleção do Löw, essa Alemanha do Hansi Flick não é tão dependente assim do Gosens. Por mais que o Gosens tenha jogado muito bem, ele não é o único cara da seleção, igual a gente viu na Eurocopa, quando o Löw ainda estava no comando. Lá ali, durante a Eurocopa, parecia que se o Gosens jogasse muito, a Alemanha ganhava de qualquer um. Se o Gosens não jogasse nada, ou tivessem 2, 3 jogadores na marcação do Gosens, a equipe morria. Então, deu para perceber, né, que com essa seleção do Hansi Flick, melhor dizendo, o time tá melhor estruturado, não tá tão dependente do Gosens, tanto que jogou a segunda partida sem esse ala esquerdo, jogou a segunda partida sem o Gosens, né? Deu ali um descanso para ele poder voltar, ficar mais inteiro, e goleou a Armênia, que vinha sendo a líder do grupo da Alemanha, né? Tava na frente ali e conseguiu se desenvolver até melhor do que a própria Alemanha. Antes dos jogos entre essas duas seleções, a Armênia estaria indo direto para a Copa do Mundo, enquanto a Alemanha ia ficar pela repescagem. Então isso já mostra muito. Já nos mostra o quanto aquela Alemanha do Löw estava precária, não estava conseguindo ter bons resultados e estava sendo superada até mesmo pela Armênia. E agora, na mão do Flick, ele chega nesse jogo, né, como eu falei, sem o Gosens e faz 6-0 na seleção da Armênia. Não teve assim nem chance. Se você pesquisar aí melhores momentos na internet, não tem nem lance ofensivo da Armênia, cara. É assim, bizarro, claro, a Armênia atacou também, né, durante o jogo, eu brinco, mas é porque realmente, se você for ver qualquer negócio de melhores momentos, nem vai ter Armênia, não teve jogo pros caras. Então, realmente deu para perceber que é uma seleção muito impositiva agora, consegue impor a sua maneira de jogar, tem um time que circula a bola melhor do que o time do Löw, joga muito melhor, tem controle sobre o jogo, consegue fazer o que quer e, cara, acima de tudo, tem um Joshua Kimmich jogando horrores. O Kimmich está comendo a bola pela seleção alemã. Pelo Bayern ele acaba ficando meio em segundo plano, né? Não é tão destaque assim, mas pela seleção alemã, o que o Kimmich está jogando é um absurdo. O cara é simplesmente genial naquele meio-campo da Alemanha, cria tudo e era exatamente o que eu falava que faltava na equipe do Löw. Quando a Alemanha foi eliminada da Eurocopa, eu fiz um vídeo, vou estar deixando aqui no card, onde eu falo que um dos principais problemas dessa equipe é não ter setor de criação. Não tinha um jogador naquele meio de campo que criasse jogadas para os centroavantes, para os atacantes, e isso fazia muita falta, né? Sentia a carência daquele atleta. E agora com o Flick, o Joshua Kimmich tem essa liberdade de subir, atacar um pouco mais, eles têm uma segurança defensiva maior, então o Kimmich cria mais, se joga mais para o ataque, faz ali algumas mirabolices, mano, ele cria muita coisa, cara. É genial o quanto o Joshua Kimmich mudou desde que saiu o Joachim Löw e agora chegou o Hansi Flick. E, cara, isso eu tô falando e tô dando esse ênfase porque eu acho que era só isso que faltava para a equipe da Alemanha. A equipe sempre teve jogadores muito bons, muito capacitados, como o Gnabry, como também o Sané, o próprio Timo Werner, que pela seleção ainda consegue fazer alguma coisa. Tem jogadores muito bons no setor ofensivo que podem finalizar e muito bem as jogadas. Só que não tinha alguém para criar. Então você vai finalizar como se ninguém cria. Então, com o Kimmich criando mais, você dá liberdade para o Havertz, você dá liberdade para o Werner, você solta o Sané, solta o Gnabry, e aí você tem mais jogadores criando. Também tem o Musiala, que entrou muito bem nessas partidas, o Wirtz,
também, cara, muitos jogadores que estão se demonstrando muito importantes e a seleção alemã está mesclando um pouco daquele time tradicional que a gente conhece, aquela base campeã da Copa do Mundo de 2014, com outros jogadores muito mais jovens e jogadores agora que a gente consegue perceber o grau de importância deles também. Então, por exemplo, trouxe alguns jogadores como o Raum, eu falei o próprio Wirtz, também o Musiala, jogadores que foram campeões da Euro Sub-21 com a seleção alemã e que o Hansi Flick está conseguindo mesclar com aquela equipe tradicional que tem um pouco de 2014, tem muito de 2018 e agora está podendo criar sua própria imagem. Acho que chega muito bem para a Copa de 2022 se continuar nesse método, se continuar rendendo, se continuar agindo da maneira que agiu. Claro que a gente sempre tem que pensar e tem que acalmar os ânimos, porque a gente está falando de Liechtenstein e também da Armênia. Não são seleções top 10 do mundo, não são seleções que têm ali uma grande influência no futebol internacional. Então a gente tem que levar também isso em consideração. Tem que ver como essa Alemanha do Flick vai jogar contra equipes ali de caráter principal, como uma Espanha, como uma Bélgica, como uma França. Tem que ver como vai lidar com essas equipes. Mas, a princípio, passa uma imagem muito segura, muito tranquila, em que a gente pode confiar num futuro para a seleção alemã e um futuro muito promissor, porque pelo que deu para ver dessas partidas, é uma equipe completamente diferente da equipe do Löw. A equipe do Löw não faria 1/5 do que essa equipe fez, muito por conta da dependência que tinha do Gosens e de, cara, não só disso, mas de ter alguém para criar ofensivamente. E agora com o Flick, era aquilo que eu falei no vídeo, faltava um estalo para essa seleção alemã ser uma das melhores do mundo, e agora no comando do Flick, o Kimmich conseguiu suprir, né, essa necessidade. Claro que tinha como procurar, entre outros jogadores, mudar uma parte da convocação, mas o Flick, por conhecer também, né, o Kimmich, acabou conseguindo dar uma liberdade para ele muito maior, fazendo com que ele atuasse melhor também pela seleção e ajudasse no rendimento de toda a seleção alemã. Bom, e você, o que você acha? Você viu os jogos? Qual a sua sensação em relação à seleção alemã? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar bastante sobre isso, sobre esse começo de trabalho do Flick. Durante o vídeo que eu postei na sexta-feira, já recebi alguns comentários, já conversei um pouquinho sobre essa estreia do Flick. E cara, é muito bom, né? Entra pra história. Foi a primeira partida do Hansi Flick, essa contra o Liechtenstein. Jogou muito bem, foi uma equipe muito bem articulada, muito diferente daquela equipe do Löw. Mas, como eu disse, a gente tem que ter calma, é só o começo de trabalho, ainda tá jogando contra seleções assim consideradas medianas para baixo do futebol internacional, então tem que ter cuidado, claro, dá uma segurança, mas não é uma segurança tão grande assim, como se tivesse, sei lá, goleando a Itália, que acabou de ganhar a Eurocopa. Suponhamos que essa equipe jogue contra a Itália e faça 4-0 na Itália, que acabou de ganhar a Eurocopa. Aí você fala, realmente, essa equipe do Flick tá muito forte, mas calma, a gente ainda tem que olhar. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal se você tiver gostado. A gente vai estar aqui sempre conversando sobre futebol alemão, eu falo sobre Bundesliga, sobre Bundesliga 2, além de algumas curiosidades sobre várias outras coisas, histórias dos clubes alemães, notícias de geopolítica, tudo isso você pode encontrar aqui no meu canal, tá certo? Não esquece de deixar aquele like que me ajuda muito, comenta aqui tudo o que você achou, vamos ficar conversando, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!